Ricardinho, pensando no jogo já do final de semana, você tem dúvidas aí, pelo menos Silvio e Carlos Henrique, os dois que saíram teoricamente lesionados aí desse jogo da quarta-feira, já tem uma definição, se os dois não jogarem Boa tarde para vocês. Não tenho ainda essa definição porque eles ambos fizeram exames, né? O Carlos fez acho que ontem e o Silvio hoje, e nós vamos esperar a definição dos resultados para a gente poder ter uma. Ainda eu não tenho essa definição do resultado para ter uma definição, mas e em relação também a sequência de jogos, né, em relação a cada jogador, independentemente de quem tenha terminado o jogo, existe um desgaste devido à sequência de jogos, e a gente vai ter cuidado em analisar também não só os jogadores que saíram com problema médico, mas a questão física também. Você pode poupar alguém, Ricardo? Tudo vai depender da recuperação. Tudo vai depender da recuperação ou não dos jogadores que vêm atuando. Isso a gente, na verdade, nosso planejamento sempre vai ser pautado nisso, mas uma atenção mais que especial nesse início, porque essa sequência está sendo, né? Nós vamos para o 5º jogo seguido, está sendo bem forte, então a gente tem que ter esse cuidado para não perder de repente o jogador por muito tempo, né? De repente ele fica ausente de uma partida, como aconteceu com o Luizão e com o Germano, que tinham esse desgaste, e a gente conseguiu a sequência deles e a produtividade deles no jogo do meio da semana. Então a gente trabalha com o elenco e essa é uma questão que a gente vai levar em consideração para domingo também. Caso você fique sem o Silvio e o Carlos Henrique, a opção mais viável seria o Lucas Áfrico e o Kenzo? Vamos ver, esperar a primeira constatação deles para depois a gente já tem na cabeça os jogadores que podem substituí-los. Você pega um adversário, Ricardinho, que está com as mesmas condições do Londrina hoje também, não tem nenhuma derrota, é líder do outro grupo. O que tem de diferença saindo da Copa do Brasil num jogo difícil, esse desgaste da viagem, para voltar ao foco do Campeonato Paranaense? Se existe, eu acho que uma diferença é só a semana nossa e a semana do Cianorte, né? Nossa semana foi de viagem, ida, jogo, volta, e a do Cianorte de preparação, né? De descanso e treinamento e preparação. Então, eu acho que nesse momento se existe uma diferença essa, em relação a essa oportunidade. Infelizmente, algo que a semana que vem nós teremos, né? Ainda bem, mais uma semana cheia para poder treinar, mas para poder recuperar esse nosso time também, porque tem sido jogos desgastantes, mas proveitosos não só na questão resultado, mas também na questão produtividade, crescimento, formatação de uma equipe. Então, acho que essa só é a diferença do jogo de domingo. Sobre o adversário, que já está falando? Uma equipe que começou bem o campeonato, que tem uma compactação boa, joga em velocidade pelos lados, se fecha muito bem quando não tem a bola. Uma equipe que tem jogadores interessantes, que sai de uma condição de jogo boa em relação à transição rápida. Eles têm uma transição rápida de saída quando retomam essa bola. Então a gente tem que ter atenção, como todos os jogos do campeonato, mas uma atenção de uma equipe que também vem bem no início do campeonato. Ô Ricardinho, você está revezando muito aí na questão da lateral esquerda, porque você ainda não conseguiu contar com o jogador da posição, teve o Felipe, mas ele teve problema. É uma necessidade da chegada de um outro jogador? Você tem trabalhado nisso até para ter uma opção a mais aí, já que você tem utilizado quase que improvisado aí na lateral? O Felipe, infelizmente, ele teve esse problema depois do jogo contra o Maringá, né? E isso atrapalhou a sequência dele, mas acredito que ele deve já estar recuperado dessa situação aí, deve estar apto já a voltar a trabalhar. Isso é bom para nós, isso é bom, é um jovem, assim como o Matheus, mas que deu teve uma participação
interessante no jogo contra o Maringá. O Áfrico começou o primeiro jogo contra o Foz até pelos amistosos que nós tivemos antes, pela participação dele no jogo do Irati e por ser o início de temporada lá, quente, jogador de mais marcação, apesar de ser um zagueiro. Depois o Silvio, eu optei pelo jogo do Paraná porque o Silvio é um zagueiro, mas que já jogou aqui de lateral, de volante, enfim, zagueiro, lógico. Mas é um jogador de mais intensidade. Então nós precisávamos ter pelo lado, até pela característica dos jogadores do Paraná, de velocidade, a gente ter uma marcação. E no jogo, a manutenção lá no jogo contra o Ariquemes também, porque nós sabíamos que nós temos que estar bem resguardado ali, independentemente da característica individual, por ser um zagueiro. Eu acho que o Silvio, ele conseguiu contribuir, conseguiu até agora ajudar muito ali naquela função. Lógico que não é a característica dele, nós sabemos disso, mas dentro da nossa necessidade ele nos produziu muito bem ali para a equipe, nos deixou absolutamente tranquilo com relação a essa escolha. Mas lógico que o especialista, o da posição que nós temos hoje é o Felipe. Estamos conversando e analisando algumas situações com relação a ter mais um jogador nessa posição, mas com a mais absoluta tranquilidade, porque nós temos a temporada toda e temos que ter mais um jogador para compor aí o nosso grupo nessa posição, e no momento certo, a hora que encontrarmos, nós vamos trazer. O Igor ainda demora para voltar? O Igor está começando uma fase mais, vamos dizer assim, mais de adaptação com bola, né? Ele teve, depois que você tem essa lesão, ele tinha um desequilíbrio um pouco muscular normal devido à lesão, à cirurgia que ele teve, e nós tínhamos que equacionar isso. Então equacionamos com alguns trabalhos pequenos, mas com bola, mais individualizado, porque ele tinha que retomar o ritmo, essa força e até a confiança novamente, né, de exercitar. E a partir agora estamos terminando a semana, a partir do início da próxima semana já colocamos ele numa outra condição de repente participar futuramente aí de mais um jogo treino, de uma parte mais coletiva e não tanto técnica só individualizada. E aí, dependendo da resposta dele, a gente ter mais uma opção também para lateral, que eu acho que ele tem todas as condições de nos ajudar ali na lateral também, como tem a característica ofensiva de jogar mais à frente, mas eu tenho esse entendimento. Sobre o início da temporada, Jardim, 3 jogos no Paranaense, 2 empates e uma vitória na Copa do Brasil, a classificação. Já estava dentro do seu planejamento isso? Está um pouquinho abaixo? Como é que você analisa isso? Não, eu acho que o planejamento está dentro do nosso planejamento inicial. É sempre importante quando você inicia um trabalho, o resultado para consolidar vamos dizer assim, a filosofia, o planejamento de pré-temporada, né? Sempre traz uma confiança maior para os jogadores. Mas isso não é sinônimo, como eu disse depois do jogo, de conforto, né? A gente não trabalha com essa situação. Nós trabalhamos sim em evolução, eu sei, os jogadores sabem que a nossa equipe tem lastro ainda para evoluir, né? Deve evoluir em várias questões, inclusive física, porque o trabalho que nós iniciamos em janeiro, no início agora do mês passado, ele vai surtir efeito da metade para o final de fevereiro, o começo de março, né? Depois de 5, 6 semanas é que você começa a ver o jogador mais à vontade. Isso nós sabemos disso. Mas essa resposta que a gente teve até aqui nos satisfaz, sabendo que existe lastro para a evolução. Nós não temos uma equipe pronta ainda, nós não temos ainda... nós temos sim um modelo de jogo, algumas variações bem assimiladas, e isso é extremamente importante pelo curto período que nós temos de trabalho, o entendimento dos jogadores, mas temos que ter uma continuidade em todos os aspectos para a gente poder evoluir. Não existe perfeição no futebol, existe você tentar melhorar sempre, tentar evoluir sempre, para que você possa ter a manutenção de bons resultados.
E é em cima disso que a gente trabalha, em cima disso que nós passamos todos os dias para os jogadores. Sobre o Thiago e o próprio Rodrigo Figueiredo, achou os dois meses que você esperava? Você fez alguns testes com o Marcinho? É o momento de encaixe, né? de características. A gente tem colocado os jogadores para justamente ter dentro do nosso modelo de jogo, a gente ter esse encaixe de características. O Primão fez isso com o Rodrigo e eu acho que teve um resultado satisfatório, eu acho que foi produtivo. Como o Marcinho tinha feito nos jogos treinos, teve contra o Irati lá, naquele jogo treino no segundo tempo, em alguns momentos. Eu acho que é um momento desse, a gente, conforme vai acontecendo, a tendência é a gente dar continuidade, né? E lógico, a competitividade interna dos jogadores para busca de um espaço. Eu acho isso extremamente salutar, no sentido de que quanto mais competitividade você tem, eleva o nível de qualidade do teu grupo, né? Ninguém pode estar um minutinho disperso porque acaba perdendo espaço ou acaba tendo um outro jogador para ocupar esse espaço, e aí você eleva o nível de qualidade do seu time. Esse espaço um pouquinho do Mateuzinho, né? Um jogador que ganhou essa oportunidade contra o Maringá, assumiu a vaga, foi bem nas 3 partidas. Apesar de ser um jogador novo, ele tem mostrado uma personalidade até interessante. Como é que você pode avaliar? A juventude ou pouca idade não pode ser em alguns momentos sinônimo de assim, um pouco inexperiência, né? Mas em relação à produtividade, na minha forma de pensar, não é sinal de medo para colocar um jogador jovem. Pelo contrário, acho que a produtividade é que dá a certeza de que você tem que dar oportunidade para os jovens. Eu disse isso quando eles chegaram da Taça São Paulo, disse isso para todos os jogadores. Eu não analiso oportunidade através de idade, se é jovem ou se é mais experiente. Eu analiso a produtividade para a equipe, né? Ele é um jovem, assim como o Felipe, que vieram da Copa São Paulo e que tem mostrado personalidade e condições de estar atuando no time principal, com desenvoltura. Lógico que vai ter nesse processo todo a instabilidade que um veterano tem, o jovem também tem, muitas vezes até no início da carreira um pouco mais, mas eu estou preparado para isso, nós estamos preparados para isso. O importante é eles terem a confiança do trabalho que eles estão fazendo, daquilo que eles precisam realizar para ajudar a equipe, né? Da condição que eles têm. Eles têm que entender que o que trouxe eles aqui não foi apadrinhamento, não foi beleza, até porque são feios os dois. Eu falei para eles, até porque vocês são feios, lógico que é uma brincadeira, são jovens com a saúde toda, mas e sim a condição deles, né? E isso está bem claro. Então a produtividade é consequência. Eles têm que se sentir à vontade com responsabilidade, né? Jovens responsáveis. A tendência é crescimento. Eles vão ter um crescimento ainda na carreira deles, mas já estão mostrando que podem ocupar espaço. Essa condição que foi dada para eles, eles assumem, e isso é extremamente salutar para nós como equipe, né? E para eles dentro da carreira deles. Assim como um todo, né? Apesar desse curto espaço de tempo, que características assim, positivas que você já percebeu, que você acha que vão se desenvolver aí ao longo da temporada? Bom, a primeira situação assim, importante é você tem que ter uma identidade de time e uma identidade de grupo, né? Quando você fala em identidade, cada grupo tem uma característica. Quando você começa a criar isso dentro de um grupo, com um modelo de jogo assimilado, a tendência sempre é crescimento, sempre é evolução. E o Londrina é uma equipe que já tem uma base de jogadores de vários anos, jogadores que já estão identificados aqui, que já sabem como é que é o clube, né? Já sabem como é que tudo funciona no dia a dia, e isso facilita muito. E esses jogadores são jogadores que têm uma liderança de exemplo positivo para os jovens, né? Então existe uma cobrança. Quando essa cobrança existe, é porque esses jogadores eles
eles podem cobrar pelo histórico deles, mas pelas atitudes deles. Esse tipo de atitude, quando você tem no grupo, são atitudes positivas, de desempenho, de dedicação no treino, de entrega, sabe? Isso tudo só fortalece a identidade do grupo. Você vai contagiando isso. Os jogadores que vão chegando, eles já vão entendendo como é que funciona, né? Como é que é o dia a dia. Como a gente tem um convívio muito bom aqui de transparência, eu com os jogadores e eles também comigo, transparência muito grande, de profissionalismo mais alto nível possível, eu gosto dessa forma, a gente consegue refletir isso na parte do jogo. Você consegue transportar esse convívio, esse respeito, o dia a dia para o jogo, com entendimento. Então hoje nós temos um time equilibrado, jogadores mais experientes, jogadores buscando um espaço na equipe, no futebol, e jogadores começando jovens, com o mesmo desempenho, né? É uma uniformidade, não existe diferença, mas existem lideranças no nosso time, uma identidade colocada que só nos fortalece. Então isso facilita o trabalho, e aí o dia a dia é leve, é de progressão, né? Você não fica tendo nenhum tipo de problema, a não ser aquele de identificar o adversário, arrumar a sua equipe e conseguir os resultados. Ricardinho, você usou o Keyson só no primeiro jogo, nos minutos finais lá. Nossa. A opção é porque fisicamente ele ainda não está no ponto ideal, ou por opção de time, de adversário, característica do time? Não, na verdade o Carlos Henrique, o ano passado fez muitos gols aqui, né? E foi muito bem. Iniciou o ano também, eu acho que ele está tendo uma produtividade, apesar das oportunidades que ele teve no último jogo, mas isso é questão de centroavante, né? Só tá lá, tem oportunidade. No Maringá também ele teve, e até no final do jogo ele me confidenciou: poxa, o senhor não entrou hoje a bola. Eu falei: mas que bom que hoje não precisou, fizemos 2, vai entrar no dia que precisar. Ainda brinquei com ele, mas é um atleta que se dedica, treina muito, né? Eu tenho tido com os atacantes até uma atenção especial em relação à finalização, ao movimento, porque eu acho que é importante. Tá se dedicando, vai fazer gol, como já fez gol esse ano, já no início do campeonato. E o Keyson, ele é um jogador que a gente acredita muito também, né? Por isso que a gente trouxe para cá, e vai ter oportunidade. Com certeza. A questão é de opção do momento, né? De característica, mas nós precisamos de um grupo todo, né? E todos à disposição para que a hora que tiver a oportunidade ele poder retribuir, né? Ele poder dar o retorno para nós. Quem sabe pode ser domingo, né? De repente pode ser domingo a oportunidade dele poder estar iniciando, e ele precisa disso, né? Dessa sequência, dessa confiança, porque ele é um jogador que tem recursos e ainda vai nos ajudar essa temporada.